fanático vascaíno, claro, tá aqui, ó, e é de graça. E se tiver a função hype esse vídeo, porque ajuda demais para que outros vascaínos encontrem a nossa casa. Amanhã é um duelo difícil. Pô, Azevedo, mas é o último colocado do Campeonato Brasileiro, mas que tem vendido caro as suas derrotas. E o Vasco tem que ir à Ilha do Retiro, mesmo com 2 desfalques, PH e Tietê, fazer valer a força do seu time, a força do seu elenco, e o elenco está ganhando opções. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Só que o tema principal é potencial construtivo. Ah, tá avançando, papai, tem novidades para contar para você, torcedor vascaíno. Começar com camisa nova do Vasco, que vai ser lançada agora em setembro. Há algum tempo eu já tinha trazido essa informação aqui. Ontem o GE trouxe um detalhe muito interessante. Eu já falei que a camisa nova será na cor marrom. Inclusive já me antecipei, já vou lançar até um boné nessa cor também. Hashtag fica a dica, com variações. E azul de goleiro, de linha marrom e de goleiro azul. Então essas são as cores das novas camisas do Vasco, que serão lançadas agora no mês de setembro. E o GE trouxe a informação, e essa eu realmente não sabia, em homenagem ao Círio de Nazaré, porque o Círio de Nazaré é uma procissão que acontece religiosamente no mês de outubro. Os clubes paraenses sempre fazem uma homenagem, e o Vasco vai ser o primeiro clube fora do Pará a fazer uma homenagem também. Muito legal. Respeitar as tradições, o Vasco tem essa tradição, né? E irá fazer de novo com essa homenagem. E quem já viu a camisa, quem teve a oportunidade de participar do showroom da capa, que foi o último, disse que essa camisa está um esculacho, que é uma das mais bonitas feitas pela capa, como quem diz, vou fechar com chave de ouro a nossa parceria, porque em 2026 a Nike vai assumir o Vasco da Gama. Aliás, o contrato da Nike está nos detalhes finais, no bate-papo com a direção do Vasco, para ajustar a questão de royalties, valores de produtos, enfim, alguns detalhezinhos, marcação do lojista, né? Enfim, a margem de lucro. Então, alguns detalhezinhos, mas o principal já foi assinado. Agora são os contratos aditivos, como é que eu posso usar isso? É um termo jurídico, vamos dizer os auxiliares, os contratos periféricos que compõem o grande contrato que já foi assinado, com duração de 7 anos. O Vasco está discutindo, por exemplo, a questão envolvendo o pagamento de royalties para o período todo, para entender como é a conta do Corinthians, por exemplo, né? Um comparativo ao Vasco, Corinthians que já renovou com a Nike. Bom, falar sobre o jogo de amanhã. Paulo Henrique está fora, Tietê também não volta, né? Os dois vão ser desfalques. Com isso, o Puma Rodrigues, que foi convocado para a seleção uruguaia para os jogos contra Peru e Chile, para fechar as eliminatórias, ele enfrenta a equipe do Sport, depois se apresenta ao técnico da seleção uruguaia, o Loco Bielsa. E o Barros vai ser mantido no meio-campo. Então, tendência de time: Léo Jardim, Puma, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Barros, Jair Coutinho, Ryan Verrete e Nuno. Essa é a tendência de time, com David Andrés Gomes ficando como opções no banco de reservas para o segundo tempo. O Vasco precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, vem de 2 derrotas, goleou o Santos por 6-0 lá atrás, depois patinou diante do Juventude e diante do Corinthians também. Então, assim, o Vasco precisa somar 3 pontos. Aliás, falando em pontos, olha aqui, estou com a minha linda camisa da KTO para indicar a você que tem muita bola rolando. Tem Premier League, tem La Liga, tem Série A do Campeonato Italiano, tem Bundesliga, tem a Liga 1 do Campeonato Francês e tem muita bola rolando. E claro, tem Campeonato Brasileiro, Séries A e B, por exemplo, e tudo passa em kto.bet.br. Recomendo para você porque é o site que é parceiro do nosso canal, eu acredito e eu aposto, mas sempre com muita responsabilidade. Monte a sua múltipla, kto.bet.br, vou deixar aqui o meu link nos comentários, se você puder dar uma moral, abra sua conta utilizando o meu link, que vai ajudar demais o meu trabalho também. Mas lembre-se, é para maiores de 18 anos, e ganhar ou perder faz parte do jogo, não vai se endividar por isso, né? É apenas diversão. Monte a sua banca lá e vá brincando. 2, 3, 5 reais, monta a brincadeira e divirta-se, tá bom? kto.bet.br. Bom, vamos falar sobre potencial construtivo. Há alguns dias eu trouxe aqui no canal, porque o presidente Pedrinho disse que já tinha um potencial
investidor, né, de comprar todo o potencial construtivo. Já existia essa conversa. E essa pessoa, essa empresa, ele não quis dizer à época, tinha um prazo de 90 dias, já tinha passado alguns dias. Eu fui procurar saber e, conversando com pessoas do Vasco, fui informado que a data final, prazo final, é 15 de setembro, ou seja, daqui a 16 dias. Esse investidor ou essa empresa tem que confirmar a sua proposta. Só que eu descobri ontem que tem uma pessoa à frente dessa empresa, só não consegui descobrir o nome dela, mas é uma pessoa de um ramo gigante que domina a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro e que está numa tratativa final e conversando inclusive com a família, né? Até a pessoa me disse assim, olha, só se a família der contra. Mas é uma negociação que tem tudo para caminhar, para dar certo. E, segundo eu soube, se por um acaso deu uma dor de barriga, acordou, o investidor falou, não quero mais, minha família não topou, tem um segundo grupo, que o Vasco startou, conversa com 2 grupos. Um avançou, e aí o Vasco segurou aquele segundo e avançou nessa negociação. Caso ela não aconteça, o segundo será reativado. Óbvio que perderia mais tempo, porque o objetivo do Vasco da Gama é fechar com esse investidor, ter o valor do potencial construtivo, ele não vai ser pago cash, porque não há necessidade, e já nos primeiros dias, né, de janeiro, começar finalmente a obra de reforma e ampliação do nosso estádio de São Januário. O projeto está já encaminhado, tendo à frente o escritório do Sérgio Dias, um projeto que vai ficar na casa de 45 a 48 mil torcedores, não vai ultrapassar isso, e acho até pela viabilidade do local faz mais sentido. Hoje a gente tem 20, você está mais que dobrando a capacidade, mas vai ser um estádio muito mais moderno, com camarotes, com receitas que o Vasco vai ter. E o melhor, o Vasco não vai, nesse momento pelo menos, se associar a nenhuma empresa construtora, como por exemplo tem o Palmeiras, que faz com que a W Torre faça shows ali e interrompa os jogos do Palmeiras. No caso do Vasco, o Vasco pode e deve acontecer vender o name right, né? Como fez agora o Morumbi, que virou Morumbis porque vendeu para a Lacta e ela colocou o nome do chocolate, que faz todo total sentido, né? Então é isso, torcedor. O potencial construtivo está avançando. Nesses próximos dias, pode até não chegar a 15 de setembro antes de já ter uma resposta, e aí o Vasco sacramentar, assinar, porque o NDA foi assinado e ele tem o prazo de 90 dias, o investidor, para dar a resposta sim. E a tendência é que role aquele sim. Nós merecemos um grande estádio, né? Vai levar 2, 3 anos, mas daqui a pouco nós estaremos dentro da nossa casa. Até lá, seguimos. Vasco joga amanhã com o Sport, 8h30 da noite. Claro que você vai acompanhar tudo aqui no Fanático Vascaíno, transmissão pelo Amazon Prime, única plataforma, mas é olho na TV conectado aqui no Pai, porque vamos fazer uma narração daquelas com muitos casacas e gol neles. Vamos subir na tabela porque o Vasco merece. E depois dá uma pausa, descansa, volta dia 11 contra o Botafogo, que está vendendo todo mundo, tá cheio de dívida, tem que pagar. E aí a gente pega o Botafogo, se Deus quiser, passa também, recebe o Ceará e faz um período aí completo antes do clássico com o Flamengo. É o que a gente espera. Um grande abraço, um ótimo sábado e até amanhã na nossa... O time do Vasco precisa qualificar. O Matheus França. Falei do Matheus França? Não. Matheus França. Então, esse time qualifica. E aí, talvez, se ele conseguir engrenar, possa finalizar na primeira página do Campeonato Brasileiro sem susto. Então, se o Vasco jogar como jogou contra o Botafogo, aí eu acho que não vai ser rebaixado, não. Agora, se jogar como o Corinthians, aí a chance de ser rebaixado é grande. E qual é o Vasco que entra em campo, né? Qual o Vasco entra em campo. Assim, como é que o papel do diretor de futebol é fundamental hoje? Acredito que se o Admar estivesse desde o início, não estaríamos nesse sufoco. Conhecimento, PJ, portas que ele consegue abrir, network, tudo isso faz parte de negociação. Então, assim, cara, eu entendo que o Vasco deu um salto de qualidade com a vinda dele e tá sem dinheiro. E aí o Vasco tem feito um modelo de negócio, Rei, que são muito interessantes nos modelos. Como é que o Vasco fazia antes do Admar? Comprava o cara. Por 2 milhões. Lloyd, Jean, Davi, Maxime, Garré, Nuno e tal. Aí os caras não performam. Já comprou. Agora não. Vem por empréstimo. Qual a opção de compra?
O Flamengo Se fez muito alcançar isso. as metas, se performar, você compra. Se não, tira do time e devolve. O Simples. Flamengo fez muito isso em 2019. Fazer um empréstimo com É compromisso de isso. compra depois de um ano. É verdade. Mas depois Ó, parou. ei, E o com essas... Flamengo tem uma coisa importante, que Ah, eu considero importante, que é diferente do Palmeiras, por exemplo. O Flamengo ele vende a base e contrata jogador mais experiente. pronto. Tipo, Jorginho, exatamente. Entendeu? E é O Flamengo interessante. fez uma opção de abrir mão de jogadores da base, vendendo bem alguns, Aham. outros ficando com sociedade grande, e traz outros mais experientes, né? O Flamengo esse ano arrecadou com venda, Fábio Azevedo, 500 milhões de reais, pô, 500 e poucos milhões de reais. E gastou agora na janela de transferência 217. E só jogador cascudo. E só jogador, exatamente, e só jogador cascudo, exatamente isso. Então, assim, de onde veio o dinheiro do Flamengo? Só de venda de jogador, 500 e poucos milhões de reais. É Eu muita não grana. lembrava que o Vinícius Júnior é dono do Alverca, em Portugal, diz aqui o Antônio Jesus. Eu sabia que ele tinha um time, eu não sabia qual era. Vamos lá, Rei. Qual a tua expectativa, perguntou o Alessandro Menezes, para a rodada 24 do Brasileiro? Por acaso a rodada 24 é a que estou pensando? Que É. tem Flamengo e É. Vasco? A minha expectativa é muito boa. Eu não sei do Fábio Azevedo. Eu sugiro a CBF adiar esse jogo. Porque vocês Não, têm... Ó, aqui, quer ver? Eu tô com o calendário aqui, ó. Dia 18, o Flamengo pega o Estudiantes, uma quinta. Você Sim. falou que quando tem 3 dias de descanso, o Flamengo não joga bem, né? CBF, deixa esse jogo marcado. marca Flamengo e Estudiantes. o jogo é quinta-feira, marca 21. para sexta. Não, o jogo é 21, que é um domingo. O Flamengo joga na quinta, 3 dias de descanso. É a nossa chance. Mas aí a gente está com ele. Naquela época, a gente não tinha Raul, Começou. não tinha o Lino, não tinha o Carrascal, não tinha o Royal. Né? Então, se o Flamengo, depois da transferência, incorporou ainda mais. Então, Fábio Azevedo, é isso. Mas assim, eu lembro que eu falei isso na época, e muita gente. Perdeu trazer justificativa. Não, cara, mas o Felipe Luiz já estava falando isso nas outras coletivas. E faz sentido, pô. E faz total sentido. Cara, eu vou falar uma coisa, o que eu falo pro Flamengo. Que bom é forte, né? Mas assim, existe um lado bom na desclassificação do Vasco da Sul-Americana, tá? Porque senão eu queria focar na Sul-Americana e tá? Mas é muito se ferrar. Olha só, o senhor não fala palavrão, mas faz gestos. Eu falei ferrar. Não, mas o senhor fez assim com a mão. Esse aqui não tem nada, ué. Esse aqui não tem nada. Não faça. Temos Não, crianças assistindo a live. Olha aqui, ó. Pessoas que lhe salvaram em Orlando, como João Pereira. Não comece a me dar ordens, que eu não estou bom hoje, que eu não comi meu beijuzinho. É verdade, você não comeu bijuzinho. Repita para nossa audiência, rapidamente, por que você não foi à feira hoje? Porque a Carla, eu fui falar... Desculpa. Fui mal, né? Toquei num ponto que não era. A Carla falou que cuscuz não é bom. Hã? A Carla falou que não. cuscuz... Eu preciso voltar aí. Eu preciso voltar aí na sua casa. Por causa da sua culpa, Fábio Azevedo. Você e a sua família fitness, entendeu? Quer impor esse teu modo de vida, esse teu estilo de vida saudável e irritante para os outros. Eu não quis impor nada. Na minha família, na minha casa, ninguém janta. Disso. Aí a Carla, nós conversamos. Aí o Fábio Azevedo sai, aí a Carla, viu, Rei? Na casa do Fábio Azevedo, ninguém janta. Não é ninguém. Eu falei para ela que eu e a Karina não temos o hábito de jantar. Nós fazemos um lanche. O Lucas janta. Agora... E que lanche que é? O lanche pode ser um McDonald's? Não. Um lanche mais saudável pode ser um wrap, um pão árabe com alface, carne moída e queijo, ao forno ali, por exemplo, uma crepioca. Pode ser um whey. O
que insuportável. Que coisa insuportável. Aí eu tomo um Guaraná, aí um wrapping com um frango desfiado, aí depois Franguinho desfiado, é bom. Um belo suco de melão. Que palhaçada do cacete. Às vezes a gente come pizza, também comemos pizza. Nós não somos aquele casal que não come nada. Eu até como muito mais do que deveria, né, se fosse o caso. Aí veio pra cá de dar regra na casa dos outros. Aí a Carla Não, hoje tem regra nenhuma. proibiu de comer um cuscuzinho, entendeu? Porque ela falou, temos que cuidar, não sei o quê. Tá, porque então tá bom. Só por causa disso, o João Pereira vai mandar um BK pro dinner do rei, do King. Por favor, faça isso. E a Carla vai ficar sem comer. Manda só pra mim e pro Davi. A Carla vai comer, Eu vou pedir, hoje eu vou fazer isso. Eu vou pedir um Burger King e a Carla vai comer, sabe o quê? Alface! Olha o PJ aí. Ela Fábio. abriu a porta ali, ó. Ela abriu a porta assim, ó. O Fábio, aquela porta assim de correr, ela fez assim, ó. Eu sei, eu vi. Vai dar merda pro teu lado. Corre. Chama o Silver. Não se fala da venda da SAF mais no Vasco? Cara, não tem fato novo, PJ. Por isso que não se fala. Já levantaram esse papo de SAF aí no seu timeco? Meu querido, olha, PJ, olha só, que deselegante. Meu querido PJ, olha só. Existiu uma forte corrente no Flamengo ano passado. De SAF, tá? Enfim. E aí? E hoje o BAP se reuniu com o Eduardo Paes, da prefeitura. Eu vi. Ele botou lá uma foto, né, com o pessoal. Para falar sobre a estrutura, aí conversou sobre o projeto, falou que vai ter o estádio, pediu prorrogação do prazo para fazer um estudo de viabilidade, essas coisas todas. Olha, por isso que o Fábio tem fama de estressado, time em fase ruim, alimentação saudável. Feliz comendo pizza, sanduba, vendo o time performar. Pô, aí, PJ. Essa é a receita do sucesso, então. Pois é, imagina que tu tá estressado, imagina, aí tu vai ver um jogo, tá estressado, tal, acaba um jogo, tu vai comer a parada, preciso comer um wrapping, um frango desfiado. Sou flamenguista, mas ficaria muito feliz pelo Fábio se ele fosse contratado pela Vasco TV. Luiz Henrique, agradeço de coração os seus votos. Porque ele ficaria feliz com você sendo contratado pelo Vasco TV. Ele não assiste Vasco TV, Ele não assiste Vasco TV. Quem não assistiu? Ele, o Luiz Henrique. Não, ele tá dizendo que é flamenguista, mas ele ficaria feliz porque imagino eu que na cabeça do Luiz Henrique seria um salto, um upgrade na minha carreira. Mas eu te digo o seguinte, Luiz. O Flamengo TV contratar você. Pra quê? Pra gente fazer a nossa resenha. Fazer lá? Cara, então, na verdade, o que acontece? Eu faço do Fanático Vascaíno uma TV. Verdade. Então, o meu estilo de narrar não comporta na Vasco TV, imagina. É verdade. Praxedes com a bola, hein? É verdade. Piton perde gol. Como é que eu faço? Porque olha que felicidade. Puxa, Praxedes, que azar. Caramba, não, nem isso poderia falar. Porque senão o jogador fica magoado. Tinha que falar assim, ó. Olha, nem sei como tem que falar. Não quero nem ver. Mas foi uma boa. Apesar de ter sido gol, foi uma boa recuada, né? Em breve, Fanático TV. Cara, vem muitas novidades aí, Yuri. Posso dizer que vem muita coisa boa. Coisa boa aí. Produtos. Vem o site. O canal vai ter um site agora no mês de setembro, hein? Vai entrar no ar. Site do Fanático Vascaíno. Não assisto mesmo, mas o Fábio merece muito igual o Rei, que foi contratado pela Flamengo TV. Baita aquisição. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que tá no páreo aí, negociando o jogador Figueiredo para o América Mineiro. O Vasco que também tá contratando jogadores aí para reforçar o elenco do Fernando Diniz e espera aí reforços nessa semana. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!